A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui no nosso ponto de encontro. E graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos. Eu te agradeço por poder permitir entrar aí no seu lar. Que a bênção de Deus seja sobre sua casa, seja sobre a sua família, sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que Cristo te dê saúde, te dê graça. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, que Deus te dê graça para que você venha ouvir até o final essa mensagem gloriosa, mas uma mensagem um tanto quanto apavorante, que Cristo ele cita um fato que está escrito em Lucas, capítulo de número 16, o versículo de número 19, conta uma história de um certo homem chamado Lázaro, e algumas pessoas argumentam que era mendigos, que era acostumado a chamar aquelas pessoas, uma pessoa numa situação precária ou semelhante, ou que estivesse na situação que Lázaro estava. Meus amados irmãos, mas nós vemos que em parábolas, elas não costumam citar nome de pessoas. E não é narrado da forma que é narrada essa história. Cristo ele mostra como é do outro lado da vida. Ele mostra ali, ele conta um fato de que existia um homem rico, ele não é citado o nome dele. Diz que ele vivia de uma forma esplêndida e regalada, ele vivia de uma forma, ele tinha de tudo. Ele tinha com abundância. E tinha um certo mendigo chamado Lázaro, que é o que mostra que ele servia a Deus. Não sei se antes já era ou se naquele percurso ele passou a servir a Deus. Mas diz a palavra do Senhor que ele desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava nada. A única ajuda que ele tinha, ou a única ação que era notada, é que os cachorros vinham lamber as suas feridas. E diz o texto sagrado, Cristo, ele relatando, e ele revela em que aquele homem morreu. E foi levado, ele teve uma recepção maravilhosa, porque ele foi levado pelos anjos e se chamavam o paraíso, o seio de Abraão. Então ele foi levado para o paraíso, ele foi levado para o seio de Abraão, um local maravilhoso. E nessa época se contemplavam desse local, porque ainda era antes da morte de Cristo, se contemplavam as pessoas que estavam em tormento, e as pessoas que estavam em delícia eram contemplados. E diz a palavra do Senhor que o rico também ele morre. E não mostra a recepção, como que foi a recepção dele na eternidade do outro lado. Mas já mostra ele em tormento. Ele está em tormento numa situação inferior, o que dá a entender, e ele avista Lázaro em lugar de delícia. E ele fica tão apavorado, ele fica tão na situação que ele se sentia tão inferior, e ele vê Lázaro numa situação de tão abundância na sua vida, de tão diferenciada, a ponto dele entender que simplesmente um dedo de Lázaro podia resolver a sua situação, que ele estava atormentado em chamas. Algumas pessoas eles sugerem que a pessoa não tem sentimentos depois da morte, mas nós vemos que existe algumas questões, algumas dores ou algum mal-estar, alguma sensação horrível que a pessoa sente, que não é no corpo, é na sua alma e no seu espírito. A pessoa se sente perturbada. Você já viu alguém assim? Né? Se você de repente duvida desse fato, você pode ver que existem algumas pessoas nessa circunstância, nessa situação, que ele já sofre o inferno antes de chegar do outro lado. É tanto que algumas pessoas dão cabo da sua própria vida. Algumas pessoas eles querem finalizar, eles querem avançar. E com certeza chega do outro lado mais rápido, com certeza encontra com um pavor ainda mais alucinante. Foi o que aconteceu com aquele rico, avarento. Ele não era apenas rico, mas ele era avarento. Ele não presenteava nem as migalhas, ele não cedia, ele não movia, o coração petrificado. E quando ele chega do outro lado, ele
presencia Lázaro de uma forma tão esplêndida, tão gloriosa, e nós sabemos que a pessoa toma forma do outro lado. Ele tem sentimentos. Algumas pessoas dizem que não tem, mas aqui Cristo mostra nesse fato que o homem tinha sentimento. E ele começa a ver a situação de delícia que Lázaro, aquele homem que outra hora era mendigo, mas que agora estava sendo amparado, não simplesmente porque ele era mendigo, porque certamente ele temia a Deus, porque se ele não temesse a Deus, os anjos não levariam. Tá? Porque eu quero abrir um parênteses e dizer que o rico, ele não é perdido por ser rico, e nem o pobre, ele é salvo por ser pobre. Todos eles têm que submeter a obediência a Deus. É tanto que quando o rico fala para que Abraão enviasse Lázaro até a ele, e Abraão, ele disse assim, que nos seus bens você teve vida, teve os seus bens na terra, mas Lázaro só teve males, agora ele é consolado e você é atormentado. E aí ele se lembra dos seus irmãos, ele tinha 5 irmãos, veja que torna nítida a situação, ele lembra dos irmãos, ele contabiliza ali 5 irmãos, está nítida na sua mente, está vívida a situação, a lembrança se torna clara, inclusive também em Abraão, porque certamente Abraão ele não tinha a possibilidade de estar contemplando aquele homem na situação aqui na terra, porque Deus ele não dá permissão para a pessoa voltar, mas certamente Lázaro contou para ele o que ocorria e ele via ali a diferença. E aí ele fala assim, olha, você teve bens na terra e esse somente males, agora tu és atormentado e ele é consolado. É bom a gente lembrar, que eu já estou fazendo a aplicação dessa palavra, que não era simplesmente porque ele era rico. E Lázaro ele não estava ali não simplesmente porque ele era pobre, não, mas porque ele obedecia às leis. É tanto que Abraão diz assim para ele, quando o rico fala assim, olha, eu tenho 5 irmãos, manda que um dos mortos ressuscite e vai falar para eles, para que lhe dê testemunho, para que não venha para esse lugar de tormento. E aí Abraão diz assim, lá tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Certamente essa informação foi passada pelo próprio Lázaro. Foi essa informação que tinha esses escritos sagrados. Então, biblicamente, a pessoa não há uma permissão, inclusive ali, não houve uma permissão para uma pessoa retornar e avisar para os familiares daquele homem. E aquele homem também não teve uma chance de sair daquela situação caótica que ele estava vivendo, de tribulação, para que ele pudesse estar em um local mais favorável. Tá? E aí, voltando atrás, ele fala que Lázaro não podia ir até lá, porque existia um grande abismo. Existia um abismo entre ambos e eles não poderiam passar. Nenhum para o outro, se por acaso quisesse, não poderiam. Existia uma barreira intransponível. Não tinha como ajudar, não tinha como socorrer. Então, meus amados irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus, esse é o tempo, esse é o momento que nós temos de passar a servir a Deus. Mesmo que você de repente essa mensagem está tocando no seu coração e está sendo um pouco perturbadora, mas agora você tem ainda a oportunidade de se arrepender das suas mazelas, dos seus maus caminhos. Independente de que situação você está, se você é religioso ou não, se você é crente ou descrente, se você crê ou não na palavra de Deus, nós temos que se enquadrar no texto sagrado, porque a palavra de Deus é que nos dá o norte, é que nos dá a segurança, é que nos mostra o caminho. Então aquele homem ele não tinha mais chance de voltar. Ele também não podia ajudar mais ninguém. Ele também não podia fazer mais nada. Ele não podia mais reivindicar. Ele não podia mais ser consolado. Ele não podia ser mais salvo. Algumas pessoas até mentem e dizem que há um purgatório. Aquele homem não tinha purgatório para ele. Porque se tivesse purgatório, Cristo teria morrido em vão. Então a única chance que nós temos de adquirir a salvação, sabe, é seguir a palavra de Deus. Seguir a Cristo. Cristo sempre apontou para a Escritura e a Escritura apontou para Cristo. Então há uma junção, há um casamento dessas questões. Cristo do Apocalipse ao Gênesis, do Gênesis ao Apocalipse,
a palavra aponta uma única pessoa. Existe um personagem central. O nome dele se chama Jesus Cristo. E é ele, e é com ele que nós devemos se abraçar. A quem você se abraça? Será que é um jogador famoso? Será que é alguém que consegue driblar e consegue ir lá e acontecer e tem um nome esplêndido na terra? Isso não chama a atenção de Deus. Será que é um cantor famoso? Um pregador famoso? Ou um YouTube? Não, não é. O nome dele se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Então, essa história caótica de uma parte da outra parte vibrante e brilhante, sabe? Ela finaliza com essas situações. Finaliza com a palavra, dizendo: tem Moisés e os profetas. Se ele não ouve a Moisés e os profetas, tão pouco vão acreditar que um dos mortos ressuscita. Né? Existem pessoas que têm experiências e elas não são levadas em considerações. Né? Agora nós temos aqui que a maioria das pessoas concorda com o que está aqui é verdade, mas tem algumas pessoas que preferem acrescentar. Algumas pessoas preferem acompanhar um outro livro sem ser isso, para embasar, para, em vez de te aliviar, te livrar, te colocar mais dentro do buraco. Em vez, sabe, de te levar para o caminho, a pessoa enlarguece. É como se a pessoa enlarguecesse as franjas, sabe? A pessoa, sabe, espanar-se. E essa espanação, essa questão de enlarguecer o caminho para adequar os seus bel prazer, as suas vontades, isso te levará ao inferno e não ao céu. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guarde debaixo do seu grande amor. Porque só o único meio de nós receber a nossa salvação, ser livre da danação do juízo final, do inferno, do lago de fogo, é quando nós se abraçamos Jesus Cristo, o Filho de Deus. Algumas pessoas até cristãos ridicularizam essas palavras, ridicularizam essas questões e dão uma falsa felicidade, ou então ameniza o castigo, a sentença, e diz assim: não, a pessoa vai sofrer por um tempo, depois a pessoa vai se extinguir, né? Aí o que acontece? E algumas pessoas eles têm duplo sentido, porque a salvação, a Bíblia fala que a salvação é eterna e também a condenação é eterna, e as pessoas têm duplo pensamento, diz: não, a salvação é eterna, mas o castigo não é eterno. Ora, se Cristo falou que os dois são eternos, esses são eternos. Se você acredita em uma parte e não acredita no outro, tentando amenizar a sua situação, não tem como amenizar a sua situação. Então vamos clamar a Deus, vamos buscar a presença do Senhor, né, para que o Senhor nos dê graça de cumprir a sua palavra, porque uma das armas que nós possamos lutar contra a nossa fraqueza, contra o nosso eu, contra o desânimo, contra querer amenizar a situação, é nós orarmos ao Senhor e pedir força, e o Senhor, sabe, nos reveste, nós se conscientizamos que o que o Senhor está falando é uma grande realidade e que nós abraçamos com amor e com justiça aquilo que o Senhor coloca para nossas vidas. Vamos orar? Papai bendito, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesse momento, meu Pai, visita meus familiares. Meu Pai, que esse é o momento de ajudar meus familiares. Eu tenho, Senhor da Glória, 6 irmãos. Senhor da Glória, que essa mensagem chegue a eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Maria Joselene, Irlene, meu Deus, o José Elton de Souza, José França, Juscelino, visita cada um com teu poder, dando a tua graça, dando a tua direção. Visita minha esposa, Senhor da Glória, dá saúde para ela. Visita, Senhor, essa questão, meu Pai, de depois de amanhã, trabalha, ser com ela, dê vitória. Visita o meu filho, Senhor da Glória, que nada possa ofuscar a visão dele, Senhor da Glória. A minha filha Sara, visita, meu Pai, Deus, a irmã Vilma, que pede oração no teu santo nome pelo seu Pai. Visita a Luciete, visita, Senhor da Glória, a irmã Luciene, visita, Senhor da Glória, vai dando graça. Visita, Senhor da Glória, as pessoas que estão orando comigo, a Dilma, Senhor, que pede oração. Age, Senhor, na sua vida, nos seus pedidos de oração. Visita a irmã Márcia Duca, a irmã Yara Duca, visita a família Duca, toma em tuas mãos. Ô, Senhor da Glória, aquele homem que está, meu Pai, no hospital, internado, meu Pai Wellington, esposo, Senhor, da irmã Mariane, toma em tuas mãos. Visita cada um, visita, Senhor da Glória, a irmã Dorinha, Senhor, continua abençoando tua serva.
ó a irmã Gilmara, visita, meu Pai, as pessoas que estão aqui, o irmão Francisco, meu Pai, o Fran, Senhor da glória, que está sempre juntamente conosco, meu Pai. Toma em tuas mãos o teu servo, visita, meu Pai, a irmã Elis Regina, Senhor da glória, dando graça, dando saúde. Visita minha cunhada Rosângela, meu Pai, o seu serviço. Meu Pai, que tu possa entrar com o teu poder, todo o poder das trevas ali. Meu Pai, seja banido, meu Pai. E a tua serva venha contar um grande milagre naquele lugar. Aleluia, em nome de Cristo Jesus. Meu Pai, que possamos estar alvo mais que a neve, esperando a tua vinda gloriosa. Que jamais nós possamos ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, Senhor. Perder a nossa salvação. Não, Senhor da glória. Mas que possamos estar firme e forte na tua presença. Abençoa a equipe de visitas. Meu Pai, o culto amanhã, meu Pai, nos leva com autoridade, com poder. Todo o poder das trevas seja aniquilado, seja banido, Senhor da glória. E seja as tuas mãos de poder que possamos continuar executando a tua obra. Me dê também saúde para continuar fazendo o teu querer, Senhor da glória. E para o nosso bem-estar, porque nós precisamos, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus. Nós queremos te agradecer por tudo, pela paz. Oh, Senhor, visita as pessoas que estão passando por dificuldade. Abre as portas. Abre as portas, Senhor. Tu sabe por que eu estou orando nesse momento. Meu Pai, visita o pastor Durval, ali, Senhor da glória, na Bahia. Dá graça para o teu servo, Senhor da glória, dá saúde e traz a providência, Senhor da glória, física e espiritual e material, para ele e para a família. Senhor, toma tudo em tuas mãos. Essas bênçãos gloriosas, nós te pedimos, gratos e certos da vitória, Senhor. Eu te peço ainda, visita meus alunos, meu Pai. Visita, Senhor da glória, nossos líderes, visita as pessoas, todos inscritos aqui em nosso canal. Meus parentes, meu Pai, primos, tios, minha mãe ali do Nordeste, meu pai, meu avô. Visita, Senhor, com poder, com graça e com virtude, todos que pedaram do teu santo nome, e nesse momento nós não estamos lembrando. Os professores, meu Pai, que são inscritos nesse canal, ou, Senhor da glória, os sobrinhos, toma todos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 e graças a Deus, amém. Receba a bênção, receba a restauração, receba a libertação, e inscreva nesse canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.